Oi gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês toda a montagem de um bolinho de andar que eu tenho pra entregar esse final de semana, tá? Hoje é sexta-feira, eu tenho que entregar o bolinho amanhã e é o meu primeiro bolo de andar e estruturado, né? Porque eu já fiz um bolinho de andar, mas foi pro aniversário da minha sobrinha em casa, então eu fiz de uma forma bem simples. Mas agora é um bolo bem mais elaborado, é com o tema bolo fofo, e eu vou mostrar tudo pra vocês o passo a passo. Como eu disse pra vocês, é a primeira vez que eu vou fazer realmente um bolo de andar estruturado, e eu tô bem empolgada, e eu quero mostrar tudo pra vocês, né? Todo o passo a passo que eu vou fazer. Desde a montagem do bolo, da prensagem, né? Porque eu vou prensar o bolinho, os dois bolinhos hoje, são 2 andares. Eu vou prensar eles hoje, e amanhã eu vou estruturar, decorar e tudo direitinho, tá? Ele é também com contenção de ganache, também é a primeira vez que eu vou utilizar. Então, como eu disse pra vocês, eu tô bem empolgada porque eu adoro fazer coisas diferentes. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês. Aqui eu já tenho um dos recheios, tá? Eu vou fazer assim, ó, gente, embaixo é um bolinho G do meu cardápio, que é na forma de 25 centímetros. E em cima é um bolinho P do meu cardápio, que é na forma de 15 centímetros, tá? Que foi a escolha do cliente referente à quantidade de convidados, né? Então aqui eu tenho o recheio de beijinho, que é uma das camadas, esse aqui é pro bolo G. E aqui é beijinho também para uma das camadas do bolinho P. Agora eu tô deixando esfriar esses dois, porque o segundo recheio dos 2 bolinhos é um mousse de morango, e o mousse de morango é só bater tudo, depois eu vou mostrar pra vocês e fica prontinho, tá? Aqui eles estão quentes, eu recém fiz. Eu já tenho a massa do bolo P pronta, que é esse aqui. Esse aqui é o que eu escolhi, que tá mais bonitinho. Esse aqui é o bolinho P, que já tá pronta aqui a massa, e do bolinho G eu tenho que fazer a massa ainda que eu não fiz. Como eu disse pra vocês, hoje é sexta e o bolinho é pra entregar amanhã. E aqui eu já fiz, ó, eu peguei 2 discos de isopor, aqueles de pizza mesmo. Peguei 2 pra ficar mais firmezinho, e essa aqui vai ser a base do bolo P, pra ele depois é o pratinho do bolo P, pra depois ele ir sobre o outro bolo, tá? E eu vou mostrar também como eu vou fazer toda a estruturação pra vocês. Bom, gente, então antes de prensar o bolinho, a primeira coisa que eu vou fazer é passar um alquinho por tudo aqui, pra desinfetar, né, pra ficar tudo bem limpinho. Muito importante. Eu quero mostrar pra vocês uma dica, gente, que eu quero dar pra vocês, pra quem não tem também muita experiência, pra quem tá começando, ou pra quem nunca fez algum modelo de bolo. Principalmente quando vocês vão fazer alguma coisa pela primeira vez, gente. E eu digo isso por experiência própria. Pode parecer meio óbvio, mas por experiência própria eu digo pra vocês. Sempre façam tudo com bastante tempo, com bastante calma. Às vezes a gente se afoba, quer fazer tudo correndo, ou quer prensar o bolo correndo, ou quer principalmente na hora de decorar. Imagina, principalmente o bolo de andar. Eu sei a responsabilidade que eu tenho com esse bolo. Então eu vou mostrar pra vocês todas as técnicas que eu conheço para deixar o bolo mais seguro possível, principalmente porque um dos recheios é mousse e o bolo vai ser um bolo que vai ficar exposto, ou seja, e também aqui, né, essa época do ano, novembro, tá muito calor, então um risco de acontecer do recheio começar a ceder é muito grande. Então eu vou mostrar para vocês as técnicas que eu conheço, que eu acho que vão ser válidas eu utilizar. Uma delas é já na prensagem do bolo, e a outra, né, vai ser com a contenção de ganache. E outra, gente, na hora de decorar o bolo, eu peguei agora sempre assim, ó. A gente não pode decorar muito antes. Uma coisa assim, ó, que eu não acho legal é decorar o bolo um dia antes de tu entregar. Não acho legal, por quê? Porque o chantilly na geladeira, ele resseca, né? Então pode acontecer, se o teu bolo ainda tá numa embalagem fechada, com tampa, ele ainda fica bem mais tranquilo, dura mais tempo. Mas se for numa embalagem aberta, ele resseca muito de um dia pro outro e pode acontecer de rachar. Então, decorar sempre no dia da entrega. E outra coisa é começar sempre antes, gente. Eu gosto assim, ó, eu gosto de terminar a decoração pronto. O bolo tá 100% pronto.
em mais ou menos uns 30 minutos antes do cliente vir me buscar. Que é um tempo legal, não vai ficar o bolo muito tempo parado na geladeira e também não é muito em cima da hora. Uma meia hora eu terminando completamente, pronto, terminei. Até porque eu gosto de criar conteúdo, né, de fazer vídeo pro Instagram, foto, então eu tenho que ter esse tempinho. Bom, vou mostrar pra vocês como é que é o meu mousse, tá? Como essa primeira parte eu vou fazer é para um bolinho de tamanho P. Aqui tem meio leite condensado, meio creme de leite, não fiz nada, só coloquei eles aqui. E agora eu vou usar meio pacotinho de suco, tá? Uma dica pra vocês que sim, que eu testei, faz muita diferença e não é propaganda, tá? É esse aqui. Esse suco que eu não posso dizer o nome, porque senão vai cair nos direitos autorais aqui do YouTube. Mas vocês estão vendo qual que é. Esse aqui é um dos melhores pra estruturar. E outra, usar um leite condensado e um creme de leite de ótima qualidade junto com esse aqui, esse suco, não tem erro. Fica bem estruturado esse nosso mousse. E aqui já tá metade do leite condensado, metade do creme de leite. Então eu vou vir com metade do pacotinho do suco, tá? Você usa um inteiro quando é um leite condensado e um creme de leite. Dá pra bater isso no liquidificador, quando é quantidade maior eu gosto de bater no liquidificador. Só que como é pouquinho, eu vou bater na mão. E agora eu só vou misturar esses três e vou mostrar pra vocês a consistência que fica. Só que como eu tô só com uma mão, eu vou misturar aqui e já mostro pra vocês o resultado. Olhem só a mágica que acontece, gente. Leite condensado com creme de leite e o suco. É só misturar, sem fazer mais nada. Olha a consistência que ele fica na hora. Isso que o leite condensado e o creme de leite, eles estavam quente, em temperatura ambiente. Se bater com eles gelado, o resultado é muito melhor. E isso aqui, depois que fica prensado no meio do bolo, de um dia pro outro, porque eu sempre faço prensagem de um dia pro outro, ele fica muito mais estruturado e aerado, esse mousse. Ele vale muito a pena. Agora eu vou deixar ele reservadinho na geladeira, enquanto eu vou bater o chantilly pra gente poder montar esse nosso bolinho. Bom, gente, decidi fazer essa parte narrada pra vocês, tá? Que eu acho que vai ficar mais fácil e na hora também que eu tô fazendo fica mais tranquilo. O que eu ia começar a dizer pra vocês? Então, eu peguei aí o meu bolinho, tá? Meu bolinho como eu disse pra vocês, esse é um tamanho P do meu cardápio, que eu faço na forma de 15 centímetros. Eu tô usando esse meu cortador aí, que ele já vem com um regulador no lado, que tu coloca quantos centímetros tu quer, e eu amo ele. Então, as fatias eu gosto de cortar com 2 centímetros, tá? De altura, cada camada, e eu acho que fica perfeito, não fica nem muita massa, nem muito grossa a fatia, né? Da massa do bolo, e também não fica muito fina. Então, eu sempre começo com essa partezinha debaixo do bolo, umedeço ela primeiro, né, pra não ficar aquela casquinha dura, e depois umedeço aí na partezinha da massa. Então, a primeira segurança aqui, gente, que eu vou usar, né, o primeiro método pra deixar esse meu bolo mais seguro é fazer essa cinta de contenção com chantilly, tá? Principalmente em recheios mais cremosos, que é principalmente esse mousse que eu vou utilizar. Então, a gente faz uma camada fina, pode ser um chantilly mais sem hidratar, sabe? Mais sequinho, não tem problema, é até melhor. Aí a gente faz uma camada fina na volta, né? Que não tire muito o espaço do recheio, e depois a gente coloca o recheio ali no meio. Aí eu já venho com outra camadinha de massa, sempre dou uma prensadinha de leve e umedeço um pouquinho essa massa com uma calda de água com açúcar, tá? Nesse segundo recheio era um brigadeiro, na verdade era um beijinho, tá? Não seria necessário porque ele tava com uma estruturação muito boa, ó. Mas eu resolvi fazer a cinta só para não ter perigo, realmente para ficar mais seguro, né? Bolinho de andar, a gente sabe que é um pouquinho mais complicado. Então eu fiz a cinta de contenção também e já vim espalhando esse nosso beijinho, que ele já tava bem cremoso também, mas ele é bem estruturado. Aí depois eu já vim com a minha terceira camada de massa, dou mais uma prensadinha e umedeço de novo, e agora eu deixo prensado até o outro dia pra gente poder decorar depois. Bom, gente, agora já é outro dia, tá? Eu não mostrei pra vocês eu fazendo a prensagem do bolo G,
mas foi a mesma coisa que o bolinho M. Aí eu tava, o bolo P, desculpa. Aí eu tava mostrando pra vocês que eu fiz um guindaste caseiro, tá? Eu usei disquinho de isopor e usei um canudinho que eu já tinha em casa, que ele é de plástico, tá? E aí eu já peguei o meu bolinho P que tava prensado, encaixei ali direitinho o palitinho bem no meio do bolo, né? Depois vocês vão ver que ficou um pouquinho torto, mas não vai interferir em nada. E aí eu viro, né, de ponta cabeça, tiro a minha forminha, né, e venho empurrando contra a mesa, ó, pro caninho subir e para esse nosso guindaste ele ficar bem firminho, né, bem direitinho. Aí eu peguei um paninho para limpar, né, que tinha sujado. E aí vocês vão ver, ó, eu não quis levantar muito, forçar muito para não estragar esse meu guindaste. Então eu peguei ele ali de leve e agora eu já vou vir fazendo a minha contenção de ganache, tá? A quantidade que eu usei, gente, para esse bolinho P foi mais ou menos umas 200 gramas de chocolate, tá? E só que naquele meu vidrinho ali eu tinha 250 gramas de chocolate mais 50 gramas de creme de leite, tá? Derreti tudo junto, mas no final sobrou. Então eu devo ter usado umas 200 gramas de chocolate para esse bolinho de 15 centímetros. Aí vim fazendo essa aplicação. Essa minha primeira ganache ficou perfeita. Vim fazendo a aplicação aí no bolinho, tá? A gente deixa ela descansar um pouquinho, só para não ficar muito líquida, para facilitar. Aí eu já vim fazendo a aplicação. Vocês podem ver que a parte de cima ela já secou, por isso que a gente deve alisar meio rapidinho. Aí depois eu vim fazendo a aplicação em toda a lateral do nosso bolo, tá? Eu resolvi fazer apenas uma camada, eu achei que já era o suficiente, ela não ficou muito fina e também para não ficar uma camada muito grossa. Aí vim fazendo a aplicação em todos os cantinhos para não deixar nenhuma pontinha de fora, tá? Vocês veem que a gente faz bastante sujeira quando utiliza a ganache, mas faz parte. Depois é só a gente limpar direitinho e aí depois eu deixei de lado e fui pro bolinho G. Esse bolinho, vocês estão vendo que a parte de cima, gente, ela esfarelou um pouquinho a massa, tá? Na hora que eu fui montar o bolo. Mas eu refiz essa massa e mesmo assim ela ainda ficou assim. Mas não interferiu em nada. Depois eu fiz a decoração, passei o ganache com a decoração, ele ficou perfeito, tá? Só que essa minha segunda ganache, ela não ficou tão legal. Eu acho que entrou um pouquinho em contato a água na hora que eu tava mexendo ali, porque eu derreti em banho-maria, aí ela não ficou tão bonita quanto a primeira, mas deu super certo também, tá? Pois eu vim fazendo a aplicação, e aí o que eu fiz pra vocês saberem das quantidades? Tinha sobrado um pouquinho do bolinho anterior, lembra que eu tinha dito pra vocês? Deve ter sobrado umas 50 gramas de chocolate ali, aí eu coloquei mais 250 gramas de chocolate e mais 50 ml de creme de leite, tá? E derreti novamente. Aí eu vim fazendo a aplicação aí em cima do meu bolinho. Eu acho que eu não mostrei pra vocês, mas eu já tinha colocado os caninhos de estruturação e acabei não gravando, tá? Coloquei 4 caninhos ali em cima, não sei se vocês conseguem ver, que é pra estruturação do bolinho de cima. Aí depois então eu vim fazendo a aplicação aí em toda a volta desse nosso bolo. Essa contenção, gente, foi muito boa, principalmente pelo meu bolinho de cima não ter ficado tão bem estruturado. Porque imagina se não tivesse a contenção de ganache, ele podia acabar cedendo aquela massinha de cima, tá? Como eu disse pra vocês, esse bolinho de baixo não tá ficando muito bonito, mas no final, com a decoração, vocês vão ver que ficou perfeito, tá? Podem confiar. Aí então eu vim alisando, vim fazendo toda a minha camada de ganache nesse nosso bolinho G. Bom, gente, como não bastasse já o perrengue daquela última camadinha da massa do bolo G ter desestruturado, ainda na hora que eu fui bater meu chantilly, eu uso sempre a mesma marca, tá? Mas na hora que eu bati ele parecia que tava no ponto que eu costumo utilizar, mas no momento que eu adicionei os corantes, vocês eu acho que vão perceber, gente, depois que eu adicionei os 2 corantes, porque como eu não tinha o corante verde, eu precisava da cor verde, eu misturei o azul e o amarelo que eu tinha em casa, né, que são cores primárias, e deu super certo, tá? Dá pra gente misturar aí pra criar a corzinha que a gente quer. E como vocês podem ver, o meu chantilly parece que desidratou na velocidade da luz. E ficou completamente desidratado. Ficou muito assim, desidratado, que vocês não têm ideia. Ele ficou muito poroso. Eu me apavorei. Isso que eu coloquei corante em gel. Então eu já vim aí com o meu creme de leite. Confesso que eu tive que botar bastante creme de leite, porque realmente ele tava bem sequinho. Mas no final deu certo. Aí eu dei uma limpadinha ali na minha bailarina. Aí eu segui hidratando e colocando o corante até que chegou o ponto
e a cor que eu queria. Bom, aí eu já tinha feito as duas cores de chantilly que eu queria, gente, que era o verde e o azul. E aí eu não sei se vocês perceberam que em 2 locais rachou o meu ganache, tá? Nesse bolinho. Pra vocês verem como a gente tem que estar preparado psicologicamente pra não se desesperar quando as coisas acontecem. Eu vi que tinha 2 rachaduras, tá? E aí eu peguei o ganache e cobri aquelas 2 rachaduras e ficou tudo bem. Aí depois eu vim aplicando, então essa decoração era o verdinho embaixo e o restante era do bolinho, era azul. Eu confesso pra vocês que na hora que eu tava aplicando eu percebi que o meu chantilly, como vocês podem ver, ele ainda estava bem poroso, porque realmente eu não sei o que aconteceu esse dia, porque o chantilly que eu utilizo sempre é tranquilo, ele sempre fica na consistência que eu quero rapidamente, mas hoje ele decidiu que ele queria ser poroso e não tinha quem desfizesse isso. Então eu vim aí alisando, só que eu não quis tirar tudo, né, gente, pra não correr o risco de estragar a contenção de ganache, né. E como vocês puderam ver, eu tive que colocar minha bailarina em cima de uma caixa, né, pra decorar, porque a minha mesa é muito baixinha, então realmente fica muito ruim pra eu decorar, então eu coloquei em cima de uma caixa. E aí, então, eu já vim alisando esse meu chantilly. E no final ele ficou com uma textura bem bonita. Apliquei um pouquinho mais do verde, porque eu achei que ele ficou muito apagadinho, muito lá embaixo. Apesar de que a cor predominante realmente era o azul, tá? Como vocês sabem, esse bolo é com o tema bolo fofo. Aí eu vim alisando aí com a minha espátula na lateral e na parte superior, até que ficasse do jeitinho que eu queria. E depois de alisar, eu já vim com essa minha espátula de textura. Eu confesso pra vocês que eu não gosto muito dela, mas era a que ficava mais próxima da foto inspiração que o cliente me mandou, né? Então eu fiz essa textura. Ali bem embaixo do bolo vocês veem que ficou umas falhinhas, mas não tem problema, porque depois quando a gente colocar em cima do bolo G, eu vou fazer um acabamento com bico. Então aí eu já peguei e já retirei ele com muito amor e carinho e pavor. E aí eu já fui pegar o outro bolinho pra gente decorar. Aí o bolinho G, como vocês podem ver, eu disse pra vocês, ele não tá muito bonito, mas vocês vão ver que depois ele vai ficar. E aí eu já vim fazendo a aplicação do mesmo jeito que eu fiz no bolinho P, começando com o verde e depois passando pro tom de azul. Bom, e depois que eu fiz a aplicação, aí eu comecei a alisar, tá? E aí eu percebi que o meu chantilly azul, ele já tinha acabado, mas eu não queria bater mais chantilly, porque eu acho que eu coloquei até uma quantidade bem grossinha ali na lateral do meu bolo. Então eu vim alisando, tirando o excesso, e depois com esse excesso eu vim colocando na parte superior do nosso bolinho. Não dei tanta importância com a parte do centro do bolo, porque realmente iria vir o bolinho menor na parte de cima, né? Então eu fiz o mesmo processo. Primeiro passei essa espátula alisadora e depois vim com a textura para finalizar. Bom, e aí a finalização foi essa. Como eu disse pra vocês, ali em cima eu não dei muita importância porque ia vir um outro bolinho, né? Como vocês podem ver, eu recortei um quadradinho da contenção de ganache em cima, só pro nosso caninho encaixar ali, tá? Pra facilitar, pra não precisar forçar o ganache pra baixo e não ter perigo de desestruturar o bolo. Aí eu vim com a forma mesmo do bolo, medi ali onde eu iria colocar. Aí eu encaixei o meu bolinho ali em cima e vim com a tesoura tirando o excesso do nosso caninho do nosso guindaste. E aí eu já coloquei pra dentro do bolinho ali e peguei mais um pouquinho de chantilly pra fazer a finalização na parte superior dele. E agora eu já limpei o pratinho dele ali, né, o cake board. E aí eu vim com esse bico que eu não vou saber dizer pra vocês qual que é, mas é um bico pitanga. E vim fazendo esse detalhe aí. Agora que eu tô percebendo que eu fiquei com a mão na frente da câmera, tá? Vocês vão ver que tem um defeitinho aí atrás do bolo que infelizmente eu bati com a mão, mas não dava tempo de arrumar, só que depois eu tinha que colar o topper e uma das partes do topper era bem na frente do bolo, coladinho no bolo, e eu coloquei ali, que aí não tinha como enxergar aquele defeitinho ali. E agora sim vocês vão enxergar porque eu tava com a mão toda na frente, mas é esse movimento aí de ondinha que eu vim fazendo, tanto em cima quanto embaixo do nosso bolinho. Bom, gente, esse foi o resultado do meu bolinho. Não consegui mostrar pra vocês colocando o topper, porque eu precisava olhar a foto de referência dele no celular, pra poder fazer e ficar direitinho, ó. Vou girar aqui pra vocês verem, ó. Mas ficou um amor, a gente ficou assim, ó, quase igual a foto inspiração. Oi, gente.
Então vocês acabaram de ver aí o bolinho pronto já. Agora já são 1 da tarde, eu acho. E eu comecei a decorar o bolo, eu acho que era umas 8h30 da manhã, 9 horas. Eu comecei toda a função do bolo. E fui terminar 11h30 da manhã. Então foram... Claro, porque eu fiz toda a contenção de ganache, depois toda a decoração. E como eu disse pra vocês, é o meu primeiro bolo de andar, né? Então, principalmente com contenção de ganache. E foi uma experiência incrível, dizer pra vocês. Por isso que a gente não pode ter medo, né? De tentar coisas diferentes. Claro que eu estudei muito antes de fazer o bolo, né? Porque a encomenda foi feita mais de um mês antes do evento, no caso de hoje, né? Eles encomendaram já faz um bom tempo, então desde lá eu vim olhando muito vídeo de como fazer toda a estruturação, de como fazer a contenção de ganache, de como decorar tudo, né? Pra chegar hoje eu já tá craque na cabeça. E graças a Deus deu tudo certo no final. Tive uns quantos perrenguezinhos aí, como vocês viram, mas no fim eu consegui resolver. Eles já vieram retirar o bolo, pedi pra eles já retirarem, né? Porque eu não gosto. Eu termino o bolo de decorar e eu tenho que entregar logo, porque eu não gosto de ficar com bolo em casa, ainda mais de 2 andares. Deus o livre, acontece acidente, então eu prefiro que o cliente pegue e leve logo. Então eles já buscaram, deu tudo certo, tá? Pedi pra vocês, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like pra ajudar, que eu vou trazer mais conteúdos como esse pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.